Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pai, com essa verdade viva, me coloco em oração neste dia. Não como quem repete palavras vazias, mas como quem se abriga, como quem entra num refúgio seguro depois de tanto tempo enfrentando ventos contrários, medos silenciosos, portas fechadas e caminhos interrompidos. Hoje, ao ouvir esta oração, algo começa a se alinhar, porque esta palavra não chega por acaso. Ela chega como resposta, como proteção, como sinal de que existe um lugar seguro, mesmo quando tudo parece instável. À sombra do Onipotente, há descanso para a alma cansada, a paz para o coração inquieto, a direção para quem já não sabe por onde seguir. E eu digo com fé, com convicção profunda, com o coração aberto: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Não confio nas circunstâncias, não confio nos números, não confio nas notícias que assustam, nem nas vozes que tentam enfraquecer a esperança. Confio naquele que vê o invisível, que prepara caminhos antes mesmo de serem percorridos, que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que nos afastariam do propósito. Hoje, enquanto esta oração é narrada, algo começa a se mover no mundo espiritual. E aquilo que parecia travado começa, pouco a pouco, a se destravar. Livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livra-nos das armadilhas escondidas nos detalhes do dia, das palavras mal intencionadas, das decisões precipitadas, dos ambientes que sugam a paz. Livra-nos também dos medos que se infiltram em silêncio, da ansiedade que aperta o peito sem avisar, da sensação de estar sempre correndo atrás e nunca chegando. Que toda armadilha invisível seja desfeita agora, que todo plano contrário perca força, que toda energia pesada se dissipe diante da presença que protege, guarda e conduz. Cobre-nos com tuas penas, envolve-nos com cuidado, como quem acolhe sem julgar, como quem protege sem exigir explicações. Sob tuas asas encontramos abrigo, não um abrigo frágil, mas um abrigo firme, constante, que não se desfaz quando o vento sopra mais forte. Que essa imagem se grave profundamente no coração de quem ora agora. Não está desamparado, não está esquecido, não está sozinho. Existe cobertura espiritual, existe proteção ativa, existe cuidado constante mesmo quando os olhos não veem. Que a verdade seja o nosso escudo e o nosso broquel. Não o medo, não a dúvida, não a insegurança. Que a verdade silencie as mentiras que dizem que não vai dar certo, que é tarde demais, que já tentou de tudo. Hoje, pela força desta oração, toda mentira perde espaço e a verdade se levanta como um escudo firme, protegendo pensamentos, emoções, decisões e passos futuros. Não temeremos o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Não temeremos aquilo que chega de surpresa, nem aquilo que se anuncia lentamente. Não temeremos as noites longas, os pensamentos insistentes, os diagnósticos difíceis, as respostas que demoraram mais do que o esperado. Não temeremos, porque a presença que guarda não dorme, não se distrai, não se afasta. Mesmo quando o cansaço bate, mesmo quando a fé parece pequena, existe uma força maior sustentando. Ainda que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, não chegará até nós aquilo que não foi autorizado. Que essa certeza se estabeleça agora. Nem tudo o que acontece ao redor precisa nos atingir. Há limites espirituais sendo colocados, há muros invisíveis sendo erguidos, há uma proteção que separa, que preserva, que guarda. Os olhos verão, mas o coração permanecerá firme. O barulho externo não dominará o interior. Somente com os olhos contemplamos e vemos a recompensa daqueles que se levantam contra o bem,
Mas seguimos protegidos, não por mérito próprio, mas porque escolhemos fazer do Altíssimo a nossa morada. Não uma visita ocasional, não um pedido apressado, mas uma morada, um lugar constante de refúgio, de diálogo, de confiança. Quando se escolhe habitar, escolhe-se permanecer, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa. Que essa palavra alcance o lar de quem escuta agora. Que a casa seja lugar de paz, mesmo em meio às lutas. Que os relacionamentos sejam tocados por compreensão, que os conflitos sejam dissolvidos, que o peso espiritual seja retirado. Que toda a carga lançada sobre esse ambiente seja quebrada agora e que a leveza volte a ocupar os espaços. Porque aos anjos foi dada ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os caminhos. Em todos. Nos caminhos conhecidos e nos que ainda não se revelaram. Nos caminhos profissionais, emocionais, financeiros, espirituais. Nos caminhos que pareciam fechados até ontem, mas que começam a se mover hoje. Que os passos sejam guiados, que as decisões sejam inspiradas, que os encontros certos aconteçam no tempo certo. Eles nos sustentarão nas mãos, para que não tropecemos em nenhuma pedra. Mesmo quando o terreno parece instável, existe sustentação. Mesmo quando o medo de errar aparece, existe cuidado. Mesmo quando a confiança vacila, existe apoio invisível. Que essa consciência traga descanso agora, que o corpo relaxe, que a mente desacelere, que o coração encontre um ritmo mais sereno. Pisaremos o leão e a serpente, não por força própria, mas porque existe autoridade espiritual sendo liberada agora. Autoridade para vencer ciclos repetitivos, para quebrar padrões de escassez, para atravessar fases difíceis sem perder a essência. Autoridade para dizer não ao que aprisiona e sim ao que liberta. Que toda opressão perca espaço, que toda resistência interna seja suavizada, que toda culpa antiga seja dissolvida, porque houve amor, porque houve busca, porque houve entrega, existe resposta, existe livramento, existe exaltação no tempo certo, existe presença no dia da angústia. Que esta oração seja como um sopro de alívio, como um descanso profundo, como um sinal de que portas estão se preparando para se abrir e caminhos começam a se alinhar, mesmo que ainda não sejam visíveis. E enquanto essa palavra segue fluindo, permita-se permanecer, respirar, confiar. Se esta oração toca você, deixe seu amém nos comentários. Não como um ritual vazio, mas como um sinal de concordância, de fé ativa, de esperança renovada. Se puder, deixe também seu like, como quem diz silenciosamente: eu recebo, eu creio, eu permaneço. E assim, com o coração mais calmo e a alma sendo envolvida por essa proteção viva, seguimos orando, certos de que algo já começou a se mover, de que portas começam a ranger, de que caminhos começam a se iluminar, e de que essa cobertura não se encerra aqui, mas continua se estendendo, aprofundando e fortalecendo tudo o que ainda precisa ser tocado. Que a prosperidade não seja peso, mas ferramenta para gerar estabilidade e tranquilidade. Que os relacionamentos sejam envolvidos por compreensão. Onde houve distância emocional, que haja reaproximação. Onde houve palavras duras, que haja cura. Onde houve silêncio pesado, que haja diálogo verdadeiro. Que lares sejam restaurados, que corações se abram novamente, que o orgulho perca espaço para a reconciliação.
E se algum relacionamento não puder ser restaurado, que haja paz para seguir sem culpa e sem amarras. Que o corpo receba descanso agora. Que músculos tensos relaxem, que respiração se torne mais profunda, que o ritmo desacelere. Que toda dor física que carrega também mensagens emocionais seja acolhida e tratada com cuidado. Que haja equilíbrio, recuperação, fortalecimento gradual. Nada precisa acontecer de forma abrupta, o processo também é cuidado. Que o medo do futuro seja substituído por confiança no caminho. Nem tudo precisa ser entendido agora, nem todas as respostas precisam chegar hoje. O que precisa existir é a certeza de que você não caminha no escuro. Mesmo quando não vê, há direção. Mesmo quando não sente, há presença. Mesmo quando o silêncio parece grande, há trabalho acontecendo nos bastidores. Que toda sensação de abandono seja quebrada agora. Você não foi esquecido. Você não está atrasado. Você não perdeu sua chance. O tempo não é inimigo quando se caminha com propósito. O que parecia demora pode estar sendo preparação. O que parecia perda pode estar sendo livramento. Confie no processo, mesmo quando ele não faz sentido imediato, que esta oração alcance também quem você ama. Que a proteção se estenda, que a paz alcance outros corações, que a luz toque pessoas que você carrega em pensamento enquanto ora agora. Que esse cuidado não fique limitado a um só ponto, mas se espalhe como um campo de segurança e serenidade. E se em algum momento você sentiu vontade de desistir, de parar, de se fechar, que essa vontade seja agora substituída por um novo fôlego. Não um entusiasmo forçado, mas uma força tranquila, estável, que sustenta sem pesar. Que você perceba que não precisa provar nada para ninguém, apenas permanecer fiel ao que sente que é verdadeiro. Se esta oração continua falando com você, escreva nos comentários uma palavra de fé. Deixe seu amém, não para mim, mas como um marco interno. Como quem diz, eu escolho continuar, eu escolho confiar, eu escolho permanecer debaixo dessa proteção. E se puder, deixe seu like, ajudando esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam desse descanso espiritual. E assim seguimos, com a certeza de que o cuidado não diminui, pelo contrário, se aprofunda, se amplia, se fortalece, preparando o coração para receber ainda mais clareza, mais paz e mais direção à medida que a oração avança. E agora, à medida que esta oração se aproxima do seu ponto mais profundo, que tudo o que foi dito até aqui se assente dentro do coração como uma verdade silenciosa, firme e viva. Que não seja apenas palavra ou emoção passageira, mas uma certeza que permanece quando o vídeo terminar, quando o dia avançar, quando os desafios retornarem. Que a confiança que nasce agora não dependa das circunstâncias, mas da convicção interior de que existe proteção constante, mesmo nos dias comuns, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando nada extraordinário parece acontecer. Que toda inquietação que ainda tenta permanecer seja suavemente acolhida e dissolvida. Não há necessidade de lutar contra ela, basta permitir que a paz ocupe o espaço. Como uma presença que não força, não invade, não exige, mas permanece. Que essa presença traga ordem ao que parecia confuso, alinhamento ao que estava disperso, direção ao que parecia sem saída. Que as portas certas comecem a se abrir no tempo exato, não por ansiedade, mas por alinhamento. Que aquilo que precisa se encerrar tenha um fechamento digno, sem dor prolongada, sem apego desnecessário.
e que aquilo que precisa começar encontre terreno fértil, mente clara e coração preparado. Que você reconheça as oportunidades não apenas pelo brilho imediato, mas pela paz que elas trazem. Que toda sensação de atraso seja substituída pela compreensão de que cada etapa cumpriu um propósito. Nada foi desperdiçado. Nenhuma lágrima foi em vão. Nenhum esforço passou despercebido. Até os momentos de silêncio, de espera e de aparente estagnação estavam formando algo invisível, porém essencial. Agora que os frutos comecem a aparecer, mesmo que ainda pequenos, mesmo que discretos, mas reais. Que a coragem seja restaurada. Não aquela coragem barulhenta, impulsiva, mas a coragem tranquila de continuar, de dizer não quando for preciso, de dizer sim quando o coração reconhecer o caminho. Que você confie mais na sua percepção, na sua intuição amadurecida pela experiência. Que você pare de se diminuir para caber em lugares que já não te acolhem. Que a proteção mencionada neste salmo se manifeste também como discernimento. Discernimento para evitar caminhos que parecem fáceis, mas cobram caro depois. Discernimento para reconhecer pessoas que somam e também para se afastar sem culpa daquilo que enfraquece. Que o medo de ficar só não seja maior do que o valor de preservar a própria paz. Que haja abundância emocional. Que você não viva apenas resolvendo problemas, mas também desfrutando momentos simples, respirações profundas, pequenos sinais de alegria. Que o coração volte a sentir gratidão sem esforço, alegria sem culpa, esperança sem receio de se decepcionar novamente. Que você se permita viver com mais leveza, que o descanso seja completo, inclusive durante o sono, que a mente desacelere à noite, que os pensamentos se organizem, que o corpo se recupere. Que sonhos inquietos sejam substituídos por um repouso restaurador. Que cada novo dia comece com mais clareza do que o anterior. Que toda comparação seja dissolvida agora. O caminho de outras pessoas não é o seu. O tempo de outros não define o seu tempo. Que você se liberte da pressão de acompanhar ritmos que não respeitam sua história. Que você honre sua própria trajetória, com suas pausas, retomadas, ajustes e recomeços. Que a segurança interior cresça. Não uma segurança baseada em controle, mas em confiança. Confiança de que mesmo quando algo não sair como planejado, você saberá lidar. Que você é mais forte, mais resiliente e mais preparado do que imagina. Que você já superou coisas que um dia pareciam impossíveis, e isso não foi por acaso. Que a prosperidade que se manifesta não venha acompanhada de medo de perder, mas de gratidão e equilíbrio. Que você saiba administrar, cuidar, compartilhar quando fizer sentido e preservar quando necessário. Que o dinheiro deixe de ser fonte de ansiedade e se torne ferramenta de estabilidade. Que os laços verdadeiros se fortaleçam, que amizades sinceras se aprofundem, que conexões novas cheguem com respeito e verdade, e que você reconheça que não precisa estar cercado de muitos, mas bem acompanhado pelos certos, que todo peso espiritual seja retirado agora. Culpa antiga, promessas feitas em momentos de dor, autojulgamentos severos. Que você se perdoe, que você solte o que já passou, que você pare de carregar versões antigas de si mesmo como se ainda precisassem ser punidas. Que esta oração seja um marco, um ponto de virada silencioso, mas real. Que a partir de agora você perceba pequenas mudanças
mais calma diante de situações difíceis, respostas mais equilibradas, menos reatividade, mais presença. Que essas mudanças se acumulem dia após dia. E se você sente que algo dentro de você foi tocado, compartilhe nos comentários o que mais falou ao seu coração. Sua experiência pode ser exatamente a confirmação que outra pessoa precisa neste momento. Se esta oração trouxe conforto, envie para alguém que anda cansado, sobrecarregado ou sem esperança. Às vezes, uma simples mensagem é um abrigo inesperado. Se este conteúdo te fez bem, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que fortalecem, acalmam e renovam. Sua presença aqui não é por acaso. Cada pessoa que chega amplia essa corrente de fé, paz e encorajamento. E que você siga agora com passos mais leves, respiração mais tranquila e coração mais seguro. Que mesmo diante dos desafios, exista dentro de você uma certeza silenciosa. Você está protegido, acompanhado e direcionado. Que a paz não seja apenas um momento, mas um estado que cresce com o tempo. Que assim seja, que assim permaneça. Amém.